E eu e você temos a resposta para isso. Nós podemos abençoar vidas. E eu quero que você esteja ciente disso. Eu não sei se você viu aí nas redes sociais, nós postamos aí várias vezes, e eu até cheguei a dizer o seguinte: olha, se você quiser, traga um objeto que represente alguém que está doente. De repente é uma pessoa que está internada, de repente é uma pessoa que está em casa, não pode vir à igreja. Traga uma peça de roupa, traga, sei lá, um documento, um receituário médico, ou de repente uma declaração qualquer do médico. Traga, nós vamos orar. E olha, queridos, se prepara. Porque quando a igreja se levanta e ela se move sobre o sobrenatural, quando ela mexe no sobrenatural, milagres acontecem. Milagres acontecem. Na palavra, nós não vemos da parte de Jesus uma entrevista sobre o porquê alguém estar com uma enfermidade. Você não vê Jesus questionando alguém. Pelo contrário, Jesus chega para aquela pessoa que está doente e ele diz: seja curado, e a pessoa é curada, e imediatamente ele diz: vai, não peques mais, ou continua o teu caminho, continua a tua vida. É importante que a gente entenda isso, gente. Olha, a nossa mente, infelizmente, a maneira como nós aprendemos é de que nós temos um preço a pagar por algumas coisas. A gente falou sobre graça aqui algum tempo atrás. Entenda uma coisa: não é você, não é simplesmente o esforço que se faz, mas é a fé que se aplica. É crer que Jesus é poderoso para fazer aquilo que eu não entendo. Você vai entender como uma pessoa cega de nascença, se ela é cega de nascença, gente, falando aqui, eu não sou médico, mas fisiologicamente, provavelmente ele não tinha os órgãos necessários, as ligações nervosas necessárias para que ele enxergasse, mas Jesus simplesmente foi lá e curou e ele tornou a ver, ele começou a ver. Ou seja, para Deus, como pregou o nosso pastor, não há impossíveis. E às vezes a gente fica preso no nosso próprio entendimento. Às vezes a gente fica preso nas nossas limitações. Nós somos limitados, Deus não. Deus não tem limite. Deus, ele pode do nada fazer acontecer. Deus, pelo poder da palavra, criou todo o universo. Eu nunca me esqueço disso. No Antigo Testamento, o Senhor já manifestava o desejo de curar o seu povo. É desejo de Deus que o seu povo tenha saúde. Deus conhece a dor e o sofrimento do ser humano. Ele levou sobre si algumas das nossas enfermidades. É isso que está lá em Isaías 53? Não. Todas as nossas enfermidades. Jesus sabe exatamente qual é o sofrimento de qualquer doença, de qualquer enfermidade, seja ela na alma, seja ela no corpo. Jesus sabe disso. Mas Deus, lá no Antigo Testamento, por ser um Deus de misericórdia, ele faz uma promessa. Através dos lábios do profeta Jeremias, ele vai dizer lá no capítulo 33, versículo 6: entretanto, eu mesmo levarei a ela, a nação de Israel, saúde e cura. Eu os sararei, e a eles me manifestarei transbordante paz e segurança. Deus já havia feito essa promessa. Talvez o povo daquela época não tenha visto, se viu em alguns poucos casos. Mas quando veio Jesus, quando veio a graça de Deus, quando Jesus andou sobre essa terra, aonde ele encontrava um povo que tinha fé, o que acontecia? Pessoas eram curadas. E eram muitas pessoas, a ponto de Jesus, junto com os seus discípulos, ficarem cansados de tanto atenderem tantas pessoas. Você vai ver isso aqui daqui a pouco. A primeira coisa necessária para receber de Deus a cura é a fé. E fé é a certeza de que aquilo que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Gente, Deus não conta historinha. Deus não tenta massagear o nosso ego. Deus não tenta dar uma força, dar um impulsionamento. Deixa eu botar o Renato para frente aqui, que o Renato está meio fraco. Então deixa eu dar uma palavra positiva para ele. Deus não dá palavra positiva. Deus, quando ele fala algo, é porque ele tem a intenção de cumprir. E eu quero que você entenda que Deus, ele quer curar. Eu não sei se é você que está com alguma enfermidade. Eu não sei se você está aqui representando alguém que está com alguma enfermidade no corpo ou na alma. Mas entenda uma coisa: o desejo de Deus é curar.
Não é manter essa situação por mais algum tempo, não é uma prova que a gente tem que estar passando. Não é uma maldição hereditária, uma maldição do passado, não é. Deus, Ele quer curar, Deus quer mudar a situação. Deus quer ver cada um de nós felizes, com saúde, saudáveis. Imagem e semelhança de Deus. Como é que você imagina Deus? E aí, como é que estão as coisas hoje? A terra está... É assim que você imagina Deus? Eu não vejo, não sei como é que é a forma de Deus, eu não sei se a forma de Deus é essa forma humana, mas eu imagino Deus um cara saradão. Eu imagino Deus alguém que realmente tem saúde, tem paz, não tem qualquer tipo de rancor. É alguém que está ali pronto para poder estar agindo, para poder estar trabalhando. É aquele que não cochila e nem dorme, como diz lá nos Salmos. Eu não vejo um Deus doente. Eu não vejo um Deus que é limitado. A passagem de Jeremias, capítulo 33, 6, que a gente acabou de ler, Deus fala ao povo de Israel, e sabemos que tudo que está no Antigo Testamento era sombra, era uma representação do que viria a se cumprir no Novo Testamento. E eu não sei se você sabe disso. Se você não sabe, eu quero te dizer isso hoje. Você já ouviu isso aqui, mas pode ter esquecido. Você é cristão do Novo Testamento. Então as promessas que Deus fez no Antigo Testamento para o povo de Israel se cumpriram em Jesus. E hoje eu e você fazemos parte do corpo de Cristo. Hoje eu e você somos um com o Senhor. Em João capítulo 17 ele vai dizer: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Então a gente está ligado, gente. Não é uma coisa separada. A igreja não é uma coisa e Jesus é outra. É tudo junto. Nós formamos uma unidade com Jesus. Então sim, saúde é algo que te pertence, que me pertence. Não é algo para a gente ficar pensando, será que é para mim ter saúde ou não? Será que Deus tem plano de saúde? Deus não tem plano de doenças. Pelo contrário, eu é que sei os planos que eu tenho ao vosso respeito. Planos de paz, planos de bem. Não é plano de sofrimento. Então não aceite nada que não seja menor do que aquilo que Deus prometeu para você. Ter saúde é importante para nós, mas também é muito importante para Deus, afinal nós somos seus filhos. Se existia uma coisa quando os meus filhos eram pequenos, hoje também acontece, né? Mas quando eles eram pequenos, que moravam comigo, se existia uma coisa que me deixava aflito, era ver um filho meu doente. Gente, como era difícil. Aquele AS que você dá e a febre não baixa. Entendeu? Nem sempre eu fui crente, tá, gente? Então, eu podia estar orando, né? Então a gente dava um remédio, dava alguma coisa e a criança não melhorava. A criança não estava bem, e você ficava ali desesperado. Agora você imagine Deus, não é que Ele se desespera, mas não é desejo de Deus ver nenhum dos seus filhos enfermos. A saúde pertence a cada um de nós, e a saúde em todas as formas, na forma mental e na forma física. É importante que a gente entenda isso. E gente, eu quero deixar muito claro, como nós sempre deixamos, porque em alguns lugares eles são radicais. Eles rompem com a medicina. Nós não rompemos com a medicina. Nós cremos que a medicina é instrumento de Deus para a cura. E se Deus quiser curar através da medicina, Ele vai curar através da medicina. Mas se Ele quiser curar através do milagre, Ele vai curar através do milagre. Porque Ele é soberano, Ele sabe o que é melhor. Quantas e quantas pessoas, gente, eu não estou dizendo que o motivo, a razão da pessoa ficar doente foi isso, mas quantas e quantas pessoas passaram por um momento de doença, e no momento em que ela estava lá no hospital, ela foi lá, ela orou, ela testemunhou, e as pessoas começaram a crer em Jesus. Quantos? A gente esteve num sepultamento domingo, e uma das irmãs que estavam lá, ela disse o seguinte: olha, quando a irmã que faleceu, né? Quando a irmã estava lá fazendo hemodiálise junto com a gente, o ambiente se transformava. A fé era avivada. Ela falava de vida. Ela falava de Jesus, e as pessoas saíam dali de uma maneira diferente. Não é que a enfermidade era para isso, mas Deus usou aquele momento para que ela abençoasse aquelas pessoas. Entenda isso. Você é filho de Deus e você é muito importante. Nosso raciocínio e até mesmo a nossa falta de fé
diante das situações, nunca serão impedimento para a cura na nossa vida. E aí você vai falar, opa, peraí, aí não, pastor. Para curar eu tenho que ter fé. Sim, para curar nós temos que ter fé. Mas ainda que lá dentro do coração, e aqui eu não estou para julgar ninguém, como eu sempre falei para você, eu não posso me assentar na cadeira de juiz, mas ainda que no nosso coração haja uma vírgula de dúvida, Deus ainda cumpre a sua palavra, e a gente vai ver isso aqui agora. Certa vez, um homem chegou diante de Jesus em Marcos capítulo 9, versículo 22, e pedindo a ele a cura, disse o seguinte: muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo. Presta atenção nessa frase, gente. Eu não sou bom de português. Eu não sou bom de interpretação da língua portuguesa. Mas parece que aqui tinha uma conotação de dúvida. Se tu podes fazer algo. Você concorda comigo ou não? Não sei. Eu entendi dessa maneira. E acontece o seguinte: tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Talvez aquele homem, no momento daquele desespero, esteja recorrendo a Jesus, pensando o seguinte: gente, eu já tentei de tudo. Já levei no lugar X, já recebeu Está lá na internet, daqui a pouco, ó. E o YouTube corta. Já foi aqui, já foi ali, já foi acolá e não resolveu o problema. De repente o Senhor pode resolver, será que tu podes? E aí Jesus responde para ele de uma maneira afirmativa, e ele está falando isso para nós hoje, ou para você que está aí na sua casa. Se por acaso há ainda algum tipo de dúvida no teu coração, se de repente você fica pensando, será que Deus pode curar essa doença? Será que Deus pode curar a gravidade dessa doença? Jesus diz o seguinte: se podes... Contestou-lhe Jesus, ou seja, Jesus ali confrontou, disse assim: rapaz, que negócio é esse de se podes? Você não sabe quem é que está falando contigo, sou eu, o Senhor dos Exércitos. Contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Encha o seu coração de fé nessa noite, transborde o seu coração de fé nessa noite. Se Jesus pode, claro que Ele pode. Ele criou o universo, não se esqueça, Deus Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo. Ele criou o universo com a força da palavra. O que é difícil para Deus? Curar uma enfermidade, seja ela um resfriado, seja ela um câncer, seja ela o que for. Deus é poderoso para curar todo e qualquer tipo de enfermidade, e é dessa maneira que nós nos apresentamos diante dele: Senhor, tem misericórdia de mim, Pai, eu creio na cura, eu quero ser curado, e eu sei, o Senhor tem poder para me curar. Esse é o Deus que a gente serve, queridos. Aleluia! Nessa interpelação, se podes, havia ainda uma dúvida, se Jesus era capaz ou mesmo, se ele queria curar. E um outro ponto importante é, saiba o que quer. Muitas vezes nós ficamos pensativos diante de algumas situações. E talvez a nossa situação hoje não seja apenas de cura. Talvez não seja apenas de cura que eu esteja precisando. Eu, por exemplo, se eu for olhar para a minha vida, eu estou cheio de necessidades, incluindo a cura. Agora, eu preciso saber o que é que eu quero. Se eu vim para a igreja nessas terças-feiras do mês de fevereiro, e o propósito dessas quintas-feiras é cura, então eu venho aqui para pedir cura. Mas e quanto aos outros problemas, pastor? Como é que vai ficar? Deus vai fazer no momento certo. Pode fazer inclusive hoje. Aleluia. Mas eu vim para cá querendo cura. Pastor, mas tem a minha família que quer ser salva, tem o meu patrão que eu quero que morra, misericórdia, né? Tem um não sei o que. Não, esquece isso. Você hoje veio aqui para clamar cura. Você está me assistindo aí na televisão pedindo cura. E Deus está aqui hoje para curar. Aleluia! Marcos capítulo 10, versículo 51, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: que eu seja o homem mais rico dessa terra, que eu possa ganhar um carro 0 quilômetro, que a minha cadeira de roda agora seja elétrica, que eu possa ter agora uma bengala de ouro para poder andar. Não!
mestre, que eu torne a ver, porque ele sabia que a partir do momento, no contexto cultural daquela época, que ele voltasse a ver, toda a miséria, todo o escárnio, toda a vergonha iria ser lançada fora, e ele teria dignidade para viver como um homem de Deus. Saiba o que você quer, não fique pensando, eu quero passar na faculdade também, eu quero trocar de emprego, eu quero uma nova formação, eu quero... Não, se é cura, é cura. O cego com certeza tinha outras necessidades, mas ele escolheu voltar a ver. Além da sua cura ou de alguém conhecido, Deus também sabe que há outras necessidades na sua vida, mas permaneça na certeza da cura emocional, da cura física. E eu hoje gostaria de me basear nesse momento, no texto que o apóstolo Paulo entra na casa de um camarada chamado Públio. E eu fiquei muito impressionado com esse texto, pela maneira como Deus tratou o apóstolo Paulo e como Deus operou um milagre dentro da casa de Públio. Públio, eu não sei, na verdade, eu não me aprofundei, vou ser sincero com você, eu estou meio preguiçoso para estudar. Mentira. Mas o que acontece? Públio, ele ofereceu a casa dele para Paulo. Paulo passou lá 3 dias. E nesses 3 dias que Paulo estava lá, aconteceu um grande milagre, mas eu acho interessante como as coisas acontecem na palavra. A palavra de Deus, ela diz assim, em Atos 28, 7, nos arredores daquele lugar, havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Tinha mufunfa. Ele nos convidou a ficar em sua casa, e por 3 dias, generosamente nos recebeu e nos hospedou. Os melhores lençóis, a melhor comida, a melhor serventia, pessoas que estavam tratando ele bem. Mas veja bem, todavia, no entanto, apesar de tudo isso, seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e disenteria, provavelmente uma infecção intestinal. Paulo, então, e algumas pessoas podem pensar, gente, mas uma infecção intestinal é uma coisa tão boba hoje, porque naquela época matava. Não tinha remédio para curar isso não, tá? Eram ervas, não tinha negócio de antibiótico, não tinha negócio de fazer uma dieta, não tinha não. Paulo, então, foi lhe fazer uma visita ao pai do Públio, e logo depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Havendo ocorrido esse fato, os outros doentes da ilha vieram e saíram curados. Vamos parar para pensar um pouquinho sobre esse texto. Paulo não chegou lá e falou, Públio, vamos lá na casa do teu pai. Tá, entra aí no carro, bora. Chegou lá na casa do pai, Paulo desceu, em nome de Jesus, seja curado, levanta, agora essa disenteria vai embora, essa febre vai embora. Não, a palavra diz que o que aconteceu? Logo depois de orar. Gente, Paulo se colocou diante de Deus. Eu não tenho costume, e quem me conhece sabe disso, eu não sou pessoa de ficar contando particularidades da minha vida. Desde quando Deus colocou isso no meu coração, segunda, terça, quarta e hoje, os ataques espirituais sobre a minha vida foram enormes. Minha esposa está aqui e ela sabe. Mas eu falei, eu não vou abrir mão daquilo que Deus colocou no meu coração. Deus vai curar nessa noite. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos levantar a nossa voz em oração. E após nós levantarmos a nossa voz em oração, vocês virão aqui à frente, quem quiser, você que está em casa, vai ter um ponto de contato e pessoas serão curadas. Eu não passei pelo que eu passei essa semana à toa. O diabo tentou parar, o diabo tentou fazer eu desistir, o diabo tentou fazer eu recuar, mas eu não vou recuar, porque eu sei qual foi a voz que falou no meu coração. Aleluia! Glórias a Ele! Não foi pela força do poder de Paulo, mas pela misericórdia de Deus que chegou até a casa de Públio. A misericórdia de Deus chegou hoje na sua vida. Nós vamos orar e ao impor as mãos as pessoas serão curadas. E eu quero começar a fazer algo diferente nessa noite. Hoje à noite a gente vai fazer algo diferente.
Você que está em casa, começa por você. Se você tem condições agora, você vai levantar e vai colocar a mão sobre a sua televisão. Que é isso, Renato? Você nunca fez isso aí na igreja? Pois é a hora das coisas mudarem. A gente está mexendo no sobrenatural. Tem um ponto de contato. Essa palavra já foi falada aqui nessa noite. Você vai impor as mãos aí sobre a sua televisão, esse vai ser o ponto de contato. Estou assistindo pelo celular, então você vai segurar o seu celular nas suas mãos. Você não vai deixar ele em cima da mesa, você não vai deixar ele no suporte, você não vai deixar ele num canto, você vai segurar ele nas suas mãos. Está assistindo no tablet, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Se você está aqui, se você está em casa, segure agora o teu exame, aquele exame que deu negativo, aquele exame que o médico falou, olha, existem algumas coisas aqui que vai precisar de uma análise melhor. Antes dessa análise melhor, a gente vai orar hoje. E quando fizer essa análise melhor, o resultado já vai ser positivo. Segura a receita do teu medicamento. Sabe aquele medicamento que você toma que às vezes faz mais mal do que bem? Sabe aquele medicamento cujos efeitos colaterais às vezes te dão vontade de desistir? Você vai segurar essa receita na tua mão nessa noite. E você vai orar com fé nessa noite em nome de Jesus. Você não vai parar de tomar o medicamento. Escute o que eu estou te falando. Você vai ver a cura de Deus se manifestar sobre a sua vida. E não é invalidando a medicina, mas quando o médico ver, ele vai falar assim, uau, o que aconteceu? Eu nunca vi esse remédio fazer efeito tão rápido. E você vai dizer, não foi o remédio, foi o Senhor meu Deus que me curou. Oh, glória! Se tem alguém acamado na sua casa, se de repente você está me assistindo aí no hospital, impõe agora as suas mãos sobre essa pessoa que está acamada. Pode ser o seu filho, pode ser a sua avó, a sua mãe, pode ser quem for. Vá lá e impõe as mãos, ore junto conosco. Se você tem condições, aumenta o volume, ouça a oração que vai ser feita nesse lugar. Não pense em como Deus vai fazer, que essa também é outra barreira. Não, Deus vai fazer assim, vai vir um facho de luz, vai vir uma... Não pense nisso. Apenas pense, Deus vai me curar. O Senhor já está me curando. O Senhor já está operando um milagre na minha vida. E eu queria pedir, por favor, que os músicos viessem aqui. Estivessem tocando uma canção. Os pastores vão receber agora o vidrinho com óleo da unção. Nós vamos fazer como Paulo fez, nós vamos orar primeiro. Nós vamos levantar a nossa voz em oração. Logo após, alguém vai estar aqui à frente orientando. As pessoas vão fazer uma fila. Você vai receber a sua oração. E no momento que você receber a sua oração, você vai retornar para o seu lugar. Você que está em casa, você vai sentir agora o poder de Deus agindo e trabalhando na sua vida nesse momento. Quando nós levantarmos a nossa voz em oração. E eu queria pedir os pastores para a gente se reunir aqui. Eu quero orar junto com vocês. Eu quero orar junto. Eu quero pedir a Deus graça, misericórdia, unção, poder de Deus se manifestando na vida de todos aqueles que creem. Pai de amor, estamos todos aqui, Senhor, reunidos num só propósito, Pai. Durante todas essas quintas-feiras, Senhor, nós estaremos clamando, Senhor, por cura. E eu creio, ó Deus, que quando o Senhor faz algo não é à toa. O Senhor tem, ó Deus, motivos imensos para fazer na vida dos meus irmãos. Eu quero pedir agora, Pai, que o Senhor use a minha vida e a vida dos meus pastores, Senhor, dos meus amigos, do meu pastor e da minha pastora. Que o Senhor nessa noite, Senhor, em cada pessoa que nós tocarmos, seja a Tua mão tocando, o Teu Espírito tocando, o Senhor tocando e fazendo a diferença. Ah, Deus, em nome de Jesus, o que eu mais te peço, Pai, não é para a nossa glória, mas é para a nossa alegria e regozijo, que possamos ouvir os testemunhos dos milagres que o Senhor estará fazendo nessa noite. Seja aqui, seja no hospital, seja na casa das pessoas. Eu te oro assim, Senhor, usa a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém. Você pode fazer a fila? Vocês podem vir aqui, por favor?
sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando seus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.
Você que está nos assistindo pela internet, você que está aí na sua casa, você que talvez esteja aí no veículo de volta para sua casa, nessa noite nós ministramos a cura do Senhor sobre a tua vida, assim como aconteceu com o servo daquele centurião, como a filha daquele centurião, aonde o Senhor ordenou, e naquele mesmo momento ela foi curada. Nessa noite, aonde quer que você esteja, receba saúde, receba nessa noite restauração de saúde, receba paz, receba o cuidado de Deus. Nós ministramos o milagre do Senhor sobre a sua vida, fazemos isso conforme Ele nos ensinou, em nome de Jesus. Amém e amém, aleluia, glórias a Deus. Você pode aplaudir o nosso Deus. Deus está curando, Deus está restaurando, Deus está fazendo milagres e vai continuar fazendo. Não desanime, o Senhor é contigo. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Vamos cantar. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção. Oh Pai, nós já te agradecemos porque o Senhor liberou sobre nós aquilo que só o Senhor podia fazer. Nós já te louvamos porque recebemos de ti aquilo que nós precisávamos. Nós não andaremos mais ansiosos ou preocupados com a cura que
que tanto almejávamos, porque o Senhor interviu nessa noite. E se por acaso os nossos olhos ainda não conseguiram enxergar, eu declaro em nome de Jesus que teu Espírito irá dar visão a essa pessoa e ela passará a enxergar o Deus de maravilhas, a graça soberana de Jesus Cristo que paira sobre esse lugar. Em nome de Jesus, Pai, se com o teu povo, continua com as tuas mãos estendidas sobre nós, que antes do findar dessa noite, ao coração que tanto anseia, receba algo extraordinário do Senhor. Nós cremos, agradecemos e declaramos em nome de Jesus. Amém. Você pode louvar ao Senhor com palmas. Queridos, antes de você ir embora, a gente tem uma passagem na Bíblia que ela me chama bastante atenção. Jesus curou 10 leprosos. Você lembra dessa passagem? E somente um voltou para agradecer. A Bíblia diz que esse um que voltou não era nem judeu, era de outra nacionalidade, era samaritano. Obrigado, pastor Pete. Mas o que a gente quer dizer isso com você? Não é para minha glória, não é para a glória do pastor Renato, mas o seu testemunho de vitória, o seu testemunho de cura, ele edifica a fé do outro. Então, se você foi tocado pelo Espírito Santo, se você foi curado, o Fabinho, ele sempre disponibiliza, né, lá na nossa página lá, para você testemunhar. Testemunhe. Olha, através do seu testemunho, a fé do outro poderá ser, e com certeza será, reafirmada, reavivada. Então, que você, se foi, né, procurou aí o caroço, sumiu, né, que você testemunhe isso, né? Se você estava com alguma dor nas costas e essa dor desapareceu, testemunhe isso, né? E é importante para quê? Para que os outros também possam ser avivados pela sua cura, pelo seu testemunho, tá bom? Então, sim, mas é importante você testemunhar, né? Pastor Ivone está falando para você procurar um dos pastores e contar para ele, mas mais ainda, conte para Jesus, conte para os outros, né? Conte para as pessoas aquilo que Deus fez. Não foi pelo homem que orou por você, não foi pela pessoa que orou, foi Jesus. Então a glória é para Ele. Então você vai testemunhar e vai dizer: olha, o Senhor me curou. Eu estava com câncer, eu estava com uma leucemia, eu estava com uma hérnia de disco, eu estava com uma cirurgia marcada no joelho, e naquela quinta-feira Deus me curou. Ok? Então, que Deus te abençoe. Quinta-feira nós estaremos nesse mesmo propósito. Venha, traga os enfermos. Se você conhece alguém que está enfermo, traga. Nós cremos que a oração do justo irá sarar o doente. Tá bom? Então, se você conhece alguém enfermo, essa pessoa pode vir, traga. Se você quiser, traga foto dessa pessoa também. Nós vamos estar impondo as mãos e intercedendo. Se você puder, vem em jejum, né? Faça um jejum nesse dia, para que a manifestação da glória de Deus seja abundante através da sua fé, da fé da igreja. Uma boa noite para você. Vai com Deus.